E aí, tudo bem? A Coluna Minas S.A. está com uma temporada especial. Nós vamos falar sobre extrativismo, florestas, pecuárias de corte, leite, mineração. E hoje eu vou falar sobre florestas com Carlos Eduardo Vieira, ele que é diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau. E por que nós estamos aqui na Gerdau, na sede da empresa em São Paulo? Porque a Gerdau é a maior produtora de carvão vegetal do mundo. São 254 mil hectares de florestas plantadas em 90 municípios mineiros. E aí eu converso com Carlos Eduardo Vieira sobre esse grande negócio da Gerdau, sustentável, de energia limpa para a produção de aço e gusa. Carlos, muito obrigada por participar da Coluna Minas S.A., obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço, Lenice, o prazer é meu falar contigo e com os leitores, ouvintes, internautas da Coluna Minas S.A. O Carlos, gente, ele que é mineiro, ele está na Gerdau há 21 anos, é engenheiro formado na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí essa experiência toda na Gerdau, não é, Carlos? Acompanhando toda essa trajetória da empresa. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o que é a Gerdau atualmente, não é? Ela nasceu no Brasil, mas ela está agora em 10 países, tem 32 indústrias, mas eu vou deixar você falar um pouco mais sobre isso. Lenice. A Gerdau é uma empresa que nasceu aqui no Brasil, né? Especificamente lá no Rio Grande do Sul, em 1901. Então, hoje completamos mais de 121 anos e já é uma empresa, uma multinacional brasileira, presente em mais de 10 países. Hoje somos mais de 30 mil colaboradores, operando mais de 30 usinas, principalmente nas Américas, né? Então, temos hoje plantas nos Estados Unidos, no Canadá, no México, República Dominicana, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai e Brasil. Bom, então é um negócio diversificado, né? Porque ela verticalizou toda a produção, né? O carro-chefe é o aço, mas ela tem minas de minério de ferro, tem toda essa área florestal que a gente vai falar muito no programa. O Carlos, agora, sobre a área florestal, é terra que não acaba mais plantada, né? 254 mil hectares é uma coisa que eu não sei de nenhuma área dessas no mundo. Como é que começou essa história da Gerdau na área florestal? Essa história da Gerdau florestal é muito interessante. Começou lá em 1988, quando a Gerdau adquiriu a Cimetal. Na época era uma empresa estatal que produzia aço em Barão de Cocais. Aí participamos, adquirimos a Cimetal e com isso já veio um maciço florestal na região de Três Marias, que hoje a gente continua a operar. Aí é tudo em Minas, né? Tudo em Minas. Mais tarde, a Gerdau em 93, 94, também fez a aquisição da usina que hoje nós chamamos de usina de Divinópolis, que era do Grupo Coff, era chamada na época de usina Pains. E aí, esta usina também vieram mais terras também na região de Três Marias, na verdade são 4 municípios na região de Três Marias, Laçance, Corinto e Várzea da Palma, e com isso a gente ainda expandiu um pouco mais a nossa operação florestal. E nesses últimos 30 anos a gente continuou fazendo essa expansão e agora operamos essa estrutura florestal para a produção do que chamamos internamente de biorredutor, que é a matéria-prima junto com o minério de ferro que nos abastece principalmente em 3 usinas, Divinópolis, Barão de Cocais e uma outra planta em Sete Lagoas. Explica um pouquinho essa questão, antes da gente começar a falar sobre os investimentos nessa área florestal. Qual que é essa importância, qual que é essa diferença, não é, do carvão vegetal na produção da Gerdau? O que acontece com o carvão vegetal? Né? Ele sai lá da floresta, como que é esse processo todo até ele chegar na usina? Perfeito, Lenice. Como é que é o processo? É um processo longo, então nós estamos falando aí de ciclo de 6, 7 anos de produção, porque ele compreende, nós temos a área a ser plantada, nós fazemos todo o preparo daquela área, tem também a fase de plantio e depois a floresta ela passa por um período de crescimento de 6 anos aproximadamente. Quando ela chega no ponto de colheita, nós colhemos essa floresta, permanece a madeira colhida para ter um tempo de secagem, diminuir o percentual de umidade da madeira,
depois ela vai ser direcionada para as nossas plantas de carbonização. Então nós temos aproximadamente mais de 20 plantas de carbonização espalhadas por Minas Gerais, e nessas plantas ocorre um processo que é da madeira se transformar em biorredutor, o carvão vegetal como ele é conhecido. E aí ele vai para a usina para trabalhar na produção do ferro gusa e do aço. Perfeito. Depois que é produzido esse carvão vegetal, esse biorredutor nas nossas plantas, a gente transporta até essas 3 usinas e abastecem hoje, especificamente nessas 3 usinas, 6 alto-fornos que operam exclusivamente com o biorredutor. Bom, hoje na Coluna Minas S.A. eu estou conversando com Carlos Eduardo Vieira, ele que é diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau. Nós estamos com uma edição especial da Minas S.A. falando sobre extrativismo, e nele nós abordamos as florestas. E a Gerdau é a maior produtora de carvão vegetal do mundo. E aí eu quero falar agora um pouco, Carlos, sobre essa questão do investimento. Nós tivemos, em 2021, um anúncio da Gerdau de um investimento de 6 bilhões de reais em Minas Gerais, que é o estado onde a Gerdau tem a principal atuação dela no Brasil. Nesse investimento bilionário, a área florestal também vai ser contemplada? Qual que é a importância desse negócio para a Gerdau? Sim, esse investimento anunciado nos próximos 5 anos, de 6 bilhões de reais, ele será efetuado em diversas plantas em Minas e diversas atividades. Então compreenderá não somente essas 3 usinas que se utilizam no biorredutor, né, Divinópolis, Barão de Cocais e Sete Lagoas, também a nossa planta na cidade de Ouro Branco, além dos nossos processos, né, de mineração e da Gerdau Florestal também. Então o investimento que está previsto aí, a gente tem uma criação entre postos diretos e indiretos de 6 mil postos de trabalho nos próximos 5 anos. Isso em Minas Gerais? Em Minas Gerais especificamente. Agora, a gente não tem como calcular desses 6 bilhões o que vai ser investido só na área florestal, não é? Não, ainda não temos esse número aberto especificamente, mas é um montante expressivo desses 6 bilhões que será investido na área florestal, na expansão da nossa base de produção. Então a gente visa uma expansão de mais de 20% da nossa base de produção de biorredutor, cultivo de floresta, né, entre outras atividades, modernização das nossas plantas, modernização dos postos de trabalho, e aí a gente espera essa criação desses 6 mil postos de trabalho. Carlos, essa questão do investimento e desse aumento da área plantada, por que precisa ter esse aumento da área plantada? É pelo volume de aço, pela demanda que está maior, ou porque a Gerdau quer cada vez mais instituir o carvão vegetal na produção dela? Qual que é aí o plano estratégico para esses próximos anos focado na área florestal da Gerdau? É um pouco disso tudo que você disse, Lenice. Então, assim, temos também o planejamento de expansão da nossa produção de aço em Minas Gerais, mas além disso também, o nosso investimento na nossa base florestal propiciará uma solução de menor emissão de gases de efeito estufa. Então a gente visa, através dessa utilização mais intensiva de biorredutor nos nossos processos produtivos, que a gente tenha uma menor emissão desses gases de efeito estufa. E aí, esse volume de 20%, ele pode, de aumento da área plantada de florestas da Gerdau em Minas Gerais, ele pode ter um aumento aí ao longo desses 5 anos, ou seja, esse plano estratégico, ele pode ser revisto de acordo com a demanda do mercado, outros fatores, ou não, ele já está definido aí para os próximos 5 anos? Porque também terra é uma coisa e é um planejamento também, eucalipto não é assim, não é como você explicou no início, né? Esse período aí de 6 anos, então tem que planejar bem mesmo. Isso. Esse plano, ele pode sofrer um ajuste em função da demanda, mas hoje nós trabalhamos internamente com a condução dos nossos projetos, visando realmente essa ampliação de 20% da nossa base florestal e a concretização desse investimento de 6 bilhões nesses 5 anos. Então a gente acredita nos projetos que nós estamos conduzindo e estamos trabalhando hoje para que esse plano se realize conforme está sendo planejado. Bom, Carlos Eduardo Vieira, ele que é o diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau, na coluna Minas S.A. de hoje, nós estamos abordando as florestas. E a Gerdau é a maior produtora de carvão vegetal do mundo e está com uma base importantíssima em Minas. Tem em Minas Gerais o principal negócio dela aqui no Brasil.
E aí, Carlos Eduardo Vieira está falando sobre essa área plantada. O Carlos, agora, é incrível, né? O tamanho, 254 mil hectares, gente, é uma coisa inimaginável, né? Sendo que desses 254 mil hectares, nós temos 90 mil hectares que a Gerdau não mexe. É a tal da reserva legal, que as empresas têm que deixar mesmo para mata, é uma proteção ao meio ambiente. Conta um pouquinho mais como que fica esse negócio. São 90 municípios que têm a área plantada da Gerdau. Como que é esse entendimento da Gerdau? As fazendas todas são dela, ou ela arrenda terras de produtores locais? Como é que foi essa escolha desse ambiente para a Gerdau? Hoje, nesses 90 municípios, nós temos várias formas de operar. Então, nós temos fazendas próprias da Gerdau, que a gente faz esse cultivo de eucalipto, e aproveitando só para um breve ajuste. Apesar de ser uma matéria sobre extrativismo, sim, o eucalipto ele é plantado. Né? Então, a gente tem que separar, porque apesar de estar tratando de floresta, muito bom nós não estamos falando de corte de floresta nativa. Né? O eucalipto hoje ele é plantado somente em áreas já antropizadas, ou seja, áreas que já tinham ação do homem através de agricultura, de pecuária, e a gente hoje realiza o plantio do eucalipto. O que é totalmente permitido, não é, por lei aqui no Brasil. É uma floresta certificada. Exatamente, não é? Ela tem toda uma exigência complexa da legislação ambiental no Brasil. Que é atendida pela Gerdau, exatamente. Sim. Então, nós estamos hoje em 90 municípios, né? Nós temos alguns projetos, como o projeto de fomento florestal, de produtor florestal, que são parcerias. E aí, nesses projetos nós temos áreas em 50 municípios, outros 39 municípios são áreas entre áreas próprias e áreas arrendadas de produtores que a gente tem parceria para poder efetivar esse plantio de eucalipto. Mas aproximadamente da nossa área total, cerca de 10 a 20% são áreas arrendadas, o restante são áreas próprias que a Gerdau opera. E a Gerdau, ela pretende continuar com esse tipo de produção, arrendando terras, ou também caminha para ter as próprias terras e não arrendar mais, não depender de terceiros? Ou já é um plano histórico da Gerdau de fazer essas parcerias na região? Não, hoje, estrategicamente falando, o nosso objetivo é continuar com parte dessas terras próprias e parte das terras arrendadas ou através desses programas, né? Por exemplo, o nosso programa de fomento florestal, que está baseado na região de Barão de Cocais e municípios vizinhos, ele hoje é um fomento florestal que nós realizamos com mais de 1.500 famílias. Então a Gerdau ela fornece a muda, ela fornece os insumos e dá toda a assistência técnica para que essas famílias cultivem o eucalipto com a máxima produtividade e depois realiza a colheita do eucalipto produzindo o biorredutor. Isso é muito importante, não é, Carlos? Porque ela é toda monitorada pela Gerdau, não é? É o tipo de madeira, a padronização, não é? Perfeito. Além de garantir de que esse biorredutor está sendo produzido com as florestas que foram cultivadas para esse fim, a gente dá toda a assistência técnica e no final, né, desse ciclo de 6 anos, quando a floresta é colhida, nós realizamos a compra desse biorredutor dessas famílias. Então é uma forma de sustento para essas famílias e é uma forma de nós ajudarmos toda a sociedade com o desenvolvimento dessa cadeia. Ou seja, a previsibilidade do negócio que eles têm, não é um contrato com a Gerdau de que aquela madeira vai certificada, vai ser vendida. E vai ser vendida para a Gerdau, exatamente, Denise. Carlos Eduardo Vieira é hoje o nosso entrevistado da coluna Minas S.A. Nós estamos falando sobre florestas, pecuárias de corte, leite, mineração. E hoje estamos retratando a Gerdau, que é a maior produtora de carvão vegetal do mundo. Carlos Eduardo Vieira, diretor de matéria-prima e florestas aqui na coluna Minas S.A. de hoje. Carlos, esse crescimento nessas regiões, ele vai continuar desse jeito, com esse foco mesmo nessa região de Minas? Tem alguma diferença essa região de Minas para o plantio do eucalipto? Tem algum tipo de eucalipto específico também que a Gerdau usa, que dá mais produtividade para o negócio? Hoje a nossa base de operação, Helenice, ela compreende aproximadamente 300 quilômetros ao sul de Belo Horizonte. Então a gente tem 2 grandes bases na região de Lavras e na região de São João del Rei. Temos algumas operações na região, passando por Belo Horizonte, região de Curvelo, Corinto,
e aí subimos até Três Marias. Estamos presentes também no norte de Minas Gerais. Então temos ali 3 grandes regiões, em Rio Pardo de Minas, em Bocaiúva, perto de Montes Claros, e também na região de Urucuia, já mais próximo de Brasília. Então hoje a gente pretende fazer essa expansão em todo o estado de Minas Gerais. A gente opera em diversos biomas, né? Então a gente está no sul de Minas Gerais com uma zona mais de cultivo, de café, né? Entre outras produções, até zonas mais fortes do norte de Minas, que a gente tem mais uma condição de cerrado, até uma certa caatinga que a gente opera também. Mas já são áreas históricas, não é, na produção? Já são áreas que nós já cultivamos e já temos essas parcerias há décadas, né? Então já tem essa cultura de produção de eucalipto e produção de biorredutor. Agora vamos sonhar um pouquinho, Carlos, quem sabe. São 32 indústrias da Gerdau. Claro, não são todas no Brasil. Mas dá para a gente sonhar de todas terem um carvão vegetal? Atualmente são 3 usinas, não é, que usam carvão vegetal. A Gerdau ela tem esse plano, assim, essa visão de futuro em relação ao carvão vegetal, de chegar a todos os pontos, ou aí já é uma logística mais complicada, né? Terra desse jeito, a gente só vê no Brasil, né? Com pouquíssimas exceções, e expertise também, né? Know-how para fazer isso. Você acha que é possível levar essa tecnologia para outras plantas? Sim, hoje nós temos 3 plantas que operam com a base de biorredutor e minério, né? Que são essas 3 plantas em Minas Gerais. As outras 10 plantas que nós operamos no Brasil, né, desde o Rio Grande do Sul até no Ceará, utilizam parte dessa matéria-prima que é produzida nessas 3 plantas. Então a gente produz através ali do biorredutor e minério, e parte dessa produção é transferida para consumo nessas outras plantas que são as cearias elétricas. Então a gente sim tem vários projetos operando nesse sentido, de forma que a gente consiga aí aumentar ainda mais a nossa utilização de biorredutor. Na coluna Minas S.A. de hoje eu estou recebendo Carlos Eduardo Vieira, diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau. Nós estamos aqui na Gerdau, na sede da Gerdau em São Paulo. E o Carlos está explicando um pouco mais sobre esse fantástico mundo da sustentabilidade. E aí, Carlos, tem uma questão agora, nossa, eu até vou fazer uma colinha aqui, gente, porque é complexo. A Gerdau, ela produz, a gente fala como 930 toneladas de gás carbônico equivalente por tonelada de aço. 930 quilos, exato. 930 quilos de toneladas de gás carbônico equivalente por tonelada de aço produzido. Perfeito. Traduz isso para a gente em relação à indústria mundial do aço. A gente está bem na fita, a Gerdau, aliás, né, está bem na fita, ou tem que avançar muito, ou o mundo é que está para trás, digamos assim. Lenice, a Gerdau hoje, né, falando em relação a uma média do setor a nível mundial, aí dados já da World Steel Association, a média do setor hoje é em torno de uma emissão de 1.890 quilos de CO2 equivalente para cada tonelada de aço produzido. A Gerdau hoje está com 930 quilos, então já é metade, já é abaixo da metade da média do setor. Porque muito nós bom operamos, isso, né? Muito bom, porque nós operamos 3 tipos de produção de aço. Uma rota integrada, a rota semi-integrada que utiliza o biorredutor, o carvão vegetal, e além disso também a rota elétrica, que é a maior base da nossa produção. Então hoje a Gerdau no mundo, nos 10 países onde nós operamos, nós produzimos com cerca de 73% à base de sucata. Então isso dá um grande diferencial na nossa emissão de gases de pegada equivalente de CO2. Quer dizer, um reaproveitamento, não é? Sim, porque a sucata ela é reciclável. Então o aço ele pode se reciclar infinitas vezes, né? Então quando a gente utiliza esse aço na sociedade e descarta, nós pegamos aquela sucata ferrosa, voltamos para um forno elétrico com energia elétrica e aí a gente faz novamente esse aço e produz os nossos produtos. Por isso que a gente tem uma emissão muito inferior à média do setor a nível mundial. E esse reaproveitamento da sucata, né, em 73%, ele também pode aí aumentar ao longo dos anos, né, essa eficiência constante de busca da Gerdau? Sim, pode, e é até um dos 3 pilares que hoje nós buscamos para reduzir ainda mais essa emissão.
Então, o primeiro pilar é esse aumento do consumo de sucata ferrosa nos nossos processos produtivos, aumentarmos esse número de 73% para números ainda com percentuais maiores. O segundo é aumentar a nossa base de floresta plantada, porque aí nós utilizamos uma energia limpa, que é o carvão vegetal, que é o biorredutor. Sim. E o terceiro pilar é com relação a realmente a energia que nós utilizamos no nosso processo. Então hoje nós temos investimentos já em andamento de usinas de produção de energia solar, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E com isso nos dará uma matriz ainda mais limpa para a utilização dos nossos processos. Espera aí que você vai falar sobre isso ainda, Carlos, porque essa questão da redução aí da emissão de gás carbônico, ela ainda, a Gerdau quer mais, né? Em 2031, baixar isso de 930 quilos por tonelada de aço produzido para 830 quilos de gás carbônico equivalente por tonelada de aço produzido. Agora eu aprendi, gente. Não é isso mesmo, Carlos? É isso. Nesses próximos 9 anos já colocamos esses objetivos e divulgamos agora recentemente essa redução de 930 para 830 toneladas de carbono equivalente para a tonelada de aço produzido. Mas é um baita de um desafio, não é? É um desafio muito grande. Muita coisa, não é? Em pouco tempo aí, né? Exatamente. Nós temos 9 anos já com projetos já em andamento para que a gente possa alcançar essa redução almejada. Já para 2050 nós temos a ambição da neutralidade, né? Aí eu já acho assim também. Mas me conta, o que vocês vão fazer? Qual é o pulo do gato aí para conseguir reduzir desse jeito? É mais produção de carvão vegetal ou melhor eficiência, novos equipamentos, esse investimento todo aí de 6 bilhões? Para 2050, por isso que eu disse a ambição. Nós ainda temos o desenvolvimento de tecnologias disruptivas para a produção do aço que ainda não estão consolidadas a nível industrial. Mas a gente trabalha hoje com projeto, parcerias com entidades e organismos do setor, de forma com que a gente consiga chegar lá em 2050 com essa neutralidade na emissão atmosférica realizada. Neutralidade de emissão de gás carbônico na atmosfera é o quê? É em toda a produção da cadeia do aço, nessas 3 usinas que a Gerdau quer eliminar a emissão de gás carbônico? A nossa ambição é de 2050 nós chegarmos com neutralidade em toda a nossa produção de aço espalhada nos 10 países. Então a gente tem essa ambição porque depende dessas tecnologias disruptivas. Você pode falar que tecnologias disruptivas são essas, além do carvão vegetal, né? Hoje já se pensa, né? Já tem alguns projetos ainda em fase embrionária de desenvolvimento de produção de aço através de hidrogênio. Tem algumas tecnologias que são de estocagem do carbono emitido, mas ainda são tecnologias em fase embrionárias que ainda não estão em escala industrial para poderem ser utilizadas na indústria. Tem umas que eliminam até a aciaria, não é? É uma coisa assim, são startups aí que estão se desenvolvendo e apresentando essas opções para siderúrgicas. Perfeito. Hoje, aproveitando que você falou das startups, né, nós estamos agora com o desafio para esse ano, já é o 4º desafio que a gente faz em parceria com a gente chama de Gerdau Challenge FIENG Labs. Então a gente faz uma parceria com a FIENG, que é justamente de buscar essa parceria com essas startups, e o desse ano é exatamente isso, soluções para a diminuição da emissão de dióxido de carbono. E aí participam desse desafio, sendo selecionado, nós faremos a aceleração em busca dessas soluções. Esse projeto é um projeto muito legal, né? Ele começou com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e parece que ele avança, não é? Tem tido assim, bons exemplos. O que vocês já conseguiram garimpar nessas soluções de startups para essa guinada aí da neutralidade de carbono? Sim, é um projeto muito interessante. Nós sempre temos uma adesão muito grande de várias startups aos projetos. Vou citar um exemplo do mundo florestal. Como nós estamos espalhados numa grande área florestal, nem sempre nós temos conectividade. Não. Então, nós fizemos já, se não me engano, 2 anos atrás, em um desses projetos de aceleração junto com o FIENG Labs, a gente tinha o desafio de estimular essa conectividade no campo. E aí, uma startup venceu o desafio, nós fizemos a aceleração e ela realizou a implantação de trailers móveis baseados com energia solar e com conectividade satelital. Então hoje nós estamos no meio da floresta e temos acesso à internet e também à informação, nós temos condição de
nos comunicar por celular, tudo no meio da floresta sem a conexão por perto. Então isso nos permite ter acesso às informações dos nossos equipamentos e também permitir a comunicação dos nossos operadores que estão em campo. Nessa busca de soluções para o produto, passa também aí, além dessa conectividade, né, porque a gente sabe que no campo são distâncias, né, ainda mais 254 mil hectares, é um desafio enorme, né, a gente conseguir falar com o pessoal. Além disso, o que tem mais assim que a gente pode esperar dessas soluções das startups para essa busca da neutralidade do carbono? Nós visamos nessa parceria, através desse programa nosso, né, que é o Gerdau Challenge FIENG Labs, a gente possa buscar realmente condições novas, que não existem ainda, soluções inovadoras e que nos trarão a menor emissão desses gases de efeito estufa. Então, são, como a gente fala, né, são iniciativas, não existe, é disruptivo. Então, uma forma de produção que hoje a gente ainda não consegue reproduzir em escala industrial, mas a gente acredita muito que através dessa parceria com essas startups a gente possa fazer o desenvolvimento dessas tecnologias. Bom, na coluna Minas SA de hoje eu estou recebendo Carlos Eduardo Vieira, diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau. Carlos Eduardo Vieira, mineiro, já está na Gerdau há 21 anos e tem muito chão pela frente nessa questão da sustentabilidade. Falando em sustentabilidade, gente, eu quero falar com o Carlos agora sobre a pauta ESG. É um assunto que toma cada vez mais espaço, e para a Gerdau também é super importante, tem tudo a ver com florestas. Essa agenda ESG, ela trata das áreas ambiental, social e de governança. E a Gerdau também está com desafios aí para suas lideranças enormes, não é? De colocar mais mulheres no comando e melhorar ainda mais essa sustentabilidade da empresa. Isso é um recado para o mercado de que a Gerdau é cada vez mais sustentável, está procurando cada vez mais soluções para isso. Conta um pouco, Carlos, como que surgiu essa ideia dessa pauta ESG, que muito além da moda é uma questão que tem trazido muito resultado para as empresas, não é? Principalmente empresas de capital aberto, não é, Carlos? Exato, traz um diferencial incrível. Quando a gente fala, você trouxe a questão das mulheres, né, em postos de liderança, em postos operacionais, a gente tem um grande, já não chamamos mais de projeto, né, uma questão da diversidade implantada na Gerdau já há alguns anos. Sim. E que a gente atua em principalmente 4 pilares. Então a gente tem o pilar do gênero, né, com o aumento dessa questão das mulheres nos postos de liderança e nos postos de trabalho. Nós temos a questão de raça, nós temos também a orientação sexual e também a inclusão de PCDs, né, pessoas com deficiência. Então a gente atua nesses 4 pilares, nós temos metas bem definidas para que a gente possa fazer dessa empresa cada vez mais inclusiva e retrate, né, a nossa condição da sociedade, que a gente, quando sai nas ruas, a gente vê que é uma sociedade diversa. E da diversidade mesmo, exato, né? Então a gente procura, através disso, fazer com que a empresa consiga retratar essa condição da nossa sociedade. E é interessante, porque o mercado da siderurgia, ele historicamente era um mercado muito masculino, né? A gente não era assim tão fácil ver mulheres, né? E aí eu posso te falar de cadeira que eu cheguei aqui na Gerdau e vi várias mulheres e todo o tipo. Um ambiente bem diverso, né? Isso é uma coisa que a Gerdau ela está buscando assim, bater metas, tem assim, números que ao longo dos próximos anos ela espera bater essas metas e até mesmo remunerar os seus líderes, né, que derem cada vez mais espaço. Exato. Hoje, nós líderes, né, nós temos uma parte da nossa remuneração de longo prazo já atrelada com essas metas de diversidade, né? Então, atuamos especificamente, varia de ano a ano e varia da condição de cada uma das unidades que são operadas pela Gerdau. Mas temos metas bem claras em percentuais que a gente tem que fazer o desenvolvimento e de acordo com cada um desses pilares onde a gente atua. Vocês encontram dificuldades, né, nessa questão de cumprir essas metas? Porque na teoria às vezes a gente vê uma coisa linda, maravilhosa, né? Mas na prática, às vezes,
Eu escuto muita empresa falar que, Helenice, a gente tenta contratar as pessoas, mas a gente nem sempre encontra todas as pessoas, colocamos anúncios, tudo. Isso na Gerdau também acontece? Ela tem algumas questões aí, assim, que são independentes dela? Sim, acontece, Helenice, e são barreiras que têm que ser vencidas, né? Então, nós internamente na Gerdau, nós estabelecemos alguns projetos, alguns programas para que essa capacitação ocorra de uma forma mais rápida. Hoje nós temos, posso citar alguns, né? Nós temos, por exemplo, o programa Réu da Gerdau, que é um programa que faz a capacitação de mulheres já em condição de liderança. Nós temos o programa que nós chamamos de G-Future, que é já pensando, né, no aumento dessa senioridade dessas mulheres nas condições de liderança. E temos também, por exemplo, o projeto Pertencer. Esse especificamente no setor florestal, nós temos, que é um projeto que nós buscamos mão de obra estritamente feminina, além de PCDs, e que nós fazemos uma capacitação prolongada, são mais de 300 horas de capacitação por 6 meses, e essas mulheres nos nossos postos de trabalho, nos viveiros, farão todo o desenvolvimento das nossas mudas que nós utilizamos para poder fazer o plantio das nossas florestas. Porque na questão florestal ainda tem também esse problema, não é? Do êxodo rural. O pessoal não quer mais ficar na roça, não. Então, é um problema grande também, não é, Carlos? Mas é um desafio bom de ser trabalhado, porque a gente consegue, dessa forma, junto com a sociedade, promover o emprego, né, da população local. Nós estamos em mais de 90 municípios. Então são várias condições bem diferenciadas dentro de Minas Gerais e que a gente consegue promover a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, sim, existe todo o investimento que é feito em capacitação dessa mão de obra para tornar uma mão de obra ainda mais apta para o trabalho que está sendo destinado. Tem havido, então, uma adesão das mulheres também, sim, na área florestal. Tem havido essa adesão e é muito gratificante a gente ver. Quando a gente fala de um viveiro, praticamente a grande maioria dos trabalhadores no nosso viveiro florestal são mulheres que fazem esse trabalho nos nossos postos de trabalho dos viveiros. Gente, a conversa de hoje é com Carlos Eduardo Vieira, ele que é diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau. Nós estamos falando sobre a área florestal, que é um dos assuntos abordados nessa temporada especial da coluna Minas S.A. que eu apresento. E o Carlos, ele está falando sobre essa questão florestal, né, desses 254 mil hectares aí de florestas que a Gerdau tem em Minas Gerais para a produção de carvão vegetal. E aí, Carlos, essa questão do carvão vegetal, carvão mineral, como que é esse entendimento dentro da Gerdau? Ela ainda precisa usar o carvão mineral, que é um elemento fóssil, mas ele sempre foi usado nas siderurgias, né, nas siderúrgicas. Como que tem sido assim, esse entendimento em relação ao carvão mineral? Sim, hoje nós temos uma planta, que é a planta de Ouro Branco, que a base de produção dela essencialmente é o minério de ferro e o coque, que é proveniente do carvão mineral. Mas importante, eu gostaria de ressaltar que a grande maioria das nossas plantas utiliza como base a sucata, que é uma matéria-prima renovável, que é uma matéria-prima que foi descartada pela sociedade, e a gente traz de novo para o ciclo, para o nosso processo de produção de aço e vai se transformar nos produtos que serão consumidos. Então hoje nós temos mais de 73% da nossa base de produção à base de sucata. Essa planta de Ouro Branco, ela é histórica também, não é? Ela é uma planta bem antiga que a Gerdau tem, é gigantesca, não é? Ela tem um impacto enorme na cidade, em toda a região, uma cadeia de fornecedores, pessoas que sempre viveram e deu muita riqueza a essa região de Minas Gerais. Mas existe algum projeto para que esse carvão mineral não seja utilizado lá ou ainda não é possível descartá-lo, até mesmo pela estrutura de décadas que tem a usina, né? Hoje nós temos alguns projetos em andamento, ainda em fase de muita pesquisa e muito investimento na pesquisa, para que a gente consiga utilizar outras formas, outras matérias-primas, inclusive o próprio carvão vegetal, o biorredutor, em parte da produção dessa usina. É uma usina com base principalmente no coque e no minério de ferro e que tem uma linha de produtos que é uma linha de produtos de aços planos que
que gera essa produção de aço para vários setores da economia. Na coluna Minas S.A. de hoje eu estou recebendo Carlos Eduardo Vieira, diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau. A gente continua falando mais um pouquinho aqui sobre essa questão florestal, porque a Gerdau ela foi selecionada para compor a carteira do índice carbono eficiente da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. E aí, Carlos, quero saber o que significa isso para a Gerdau, para o mercado? É mais ação, é mais investidor para a Gerdau, é mais acionista ou é para ter ali uma fina estampa no mercado financeiro, digamos assim? Com certeza, Denise. Ser convidado para permanecer, né, junto da B3, exatamente nessa carteira de sustentabilidade, é um reconhecimento para todos os projetos e para o valor que a empresa tem com relação à sustentabilidade e aos temas do ESG. Então, nós acreditamos sim que a Gerdau estar listada junto a essas empresas propicia com que os nossos investidores tenham a garantia de como estão sendo feitos os processos dentro da Gerdau. E com isso, sempre com esse valor máximo que nós temos, com os nossos projetos desenvolvidos para a gente ter cada vez uma condição maior de sustentabilidade na produção de aço. E vocês sentem assim, uma adesão maior do investidor quando ele vê que tem esse adicional aí na ação da empresa? Sim, já temos, quando nós falamos dos investidores, né, os investidores internacionais e nacionais têm uma preocupação muito grande com essa questão do ESG. Então, acho que estar listado junto a essas empresas e ter essas condições estritas, como nós temos, divulgação de metas de emissão, é uma condição hoje que é um diferencial muito grande para os investimentos que são feitos junto à Gerdau. Essa consciência existe também no investidor aqui no Brasil? Todos Existe. Querem isso agora? Da mesma forma como no mercado internacional, existe dentro do Brasil. Essa questão da sustentabilidade do ESG é cada vez mais presente e é praticamente imposto pelos investidores para que a nossa produção ocorra dessa forma. Bom, Carlos, tem essa questão da unidade florestal de Três Marias, estava vendo na região central de Minas Gerais, que ela é a principal produtora de eucalipto da Gerdau. Tem alguma justificativa? Já era a área plantada que já existia lá, ou é uma área melhor, que se desenvolveu mais rápido do que as outras? Como que fica isso? Ou é para abastecer mesmo a questão de logística também, que a gente tem, né? Esse problema enorme no Brasil, né? De grandes distâncias, né? Essa área, especificamente da área de Três Marias, ela vem em decorrência das aquisições que a Gerdau fez lá há 30 anos atrás. Então já eram áreas já plantadas, já tinham cultivo de eucalipto, e por isso a Gerdau permaneceu e continua cada vez mais investindo nessa região para a gente poder aumentar a produção dessas florestas. Com relação ao eucalipto, é uma condição que nós temos de geração de biomassa, né, que é a madeira para poder realizar a produção do biorredutor e que tem uma condição única no mundo do eucalipto. Então o Brasil consegue fazer com que o crescimento do eucalipto ocorra em ciclos de 6, 7 anos e a gente consegue renovar esse plantio do eucalipto, gerando mais biomassa e cada vez que isso ocorre o aprisionamento desse CO2 que hoje está presente na atmosfera. Então, por isso que ele é uma condição de produção do que pode ser chamado um aço verde, que é um aço que não utiliza, que tem a utilização de biorredutor como a sua principal fonte de energia. Nessas áreas em que a Gerdau atua com essa área florestal, né, dos 254 mil hectares, sendo os 90 mil de reserva legal, a Gerdau também ela tem um programa, você já falou um pouco dele aqui, mas tem uma outra esfera aí dentro desse programa que é do Néctar do Futuro, né? Quer dizer, vocês dão também apoio a produtores de abelha nessas florestas? Que é isso? É um projeto muito interessante. Muito legal. É um projeto Néctar do Futuro, é um projeto onde a gente faz parceria com os apicultores locais de Minas Gerais e eles colocam essas caixas de abelha nas nossas áreas de reserva. Como são áreas que a empresa é obrigada a manter a segurança, a gente cultiva, a gente preserva essas áreas de reserva legal, áreas de preservação ambiental, então esses apicultores colocam as suas caixas e essas abelhas vão produzir ali o mel e a gente, com esse mel nós recolhemos e esse mel ele é embalado, envasado e tem uma condição que pode ser até exportado. Então é uma parceria muito interessante porque a gente consegue propiciar a esses apicultores uma fonte de renda e uma garantia de sobrevivência dessas abelhas nas áreas onde elas estão instaladas com essas caixas
nas áreas de reserva que nós preservamos, esses 90 mil hectares espalhados. E aí são quantos produtores? Tem uma seleção? Tem uma produção assim, limite? Como é que vocês fazem esse monitoramento desses produtores locais? Hoje nós temos mais de 2 mil caixas instaladas. O número de apicultores é o número de centenas de apicultores que nós já temos as parcerias. Esse processo de produção do mel é um processo que nós acompanhamos e que nós temos esse acompanhamento bem de perto para a gente poder garantir que está sendo feita preservando as questões ambientais. São instaladas as caixas nas nossas áreas e temos um projeto de expansão para chegar até 3 mil caixas de abelhas instaladas nas nossas áreas de reserva. E aí esse mel, ele ainda é vendido ali naquela região ou já está exportado? Já tem esse projeto? Não, ainda não exportamos. Ainda, a gente tem parceria com cooperativas que embalam esse mel e aí a gente tem toda uma questão da qualidade que o mel está sendo embalado e aí com isso a gente tem vários projetos sociais que que dentro desse programa do Néctar do Futuro nós atuamos de uma forma junto com a sociedade. Nossa, muito legal, Carlos. Porque aí é um aproveitamento e também é uma questão de renda, né, para a população local, né? Que a gente sabe que é uma área de Minas Gerais, norte de Minas, então, né, a gente que é mineiro e conhece essas regiões sabe que são diferenças de renda gritantes, né? Então isso também faz parte da empresa, né, de ter essa função. Esse projeto do Néctar do Futuro é mais uma forma que nós encontramos também da gente poder repassar para a sociedade todo o investimento que é feito nas áreas onde nós atuamos, né? Uhum. Então, se a gente pega realmente a condição do norte de Minas, como você disse, é uma condição que é mais um projeto que nós atuamos junto com a sociedade para a gente dar essa forma de sustento para aquelas populações que cercam as nossas atividades. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre as usinas. A gente tem aqui também mais de 75 milhões de reais investidos em projetos ambientais na usina de Divinópolis. O que é esse investimento? Esse investimento anunciado para os próximos 3 anos, se nós pegarmos a última década, são mais de centenas de milhões já investidos nas questões ambientais das nossas plantas em Minas. Especificamente em Divinópolis, esses 75 milhões nos próximos 3 anos, ele vai ser principalmente em dois focos de atuação, que um é o cinturão verde, né, que circunda toda a nossa usina de Divinópolis, e o outro é no controle de emissão de gases desta usina. Então, com esses investimentos, a gente espera levar essa produção do aço para um outro patamar dentro da planta de Divinópolis. Falando das usinas de Minas Gerais, você que já está há mais de 2 décadas na Gerdau, como que a gente pode conceituar as usinas da Gerdau em Minas Gerais? Porque são usinas que já têm aí um funcionamento há décadas, né? Mas que recebem sempre investimentos, né? Não dá para... Investimento em siderurgia são mega investimentos, né? Não tem como, né? É tudo muito caro. A decisão de ligar um alto-forno ou desligá-lo, como foi durante a pandemia, é uma coisa que precisa ser muito pensada, né? Mesmo assim, são usinas de ponta em Minas Gerais, a gente pode dizer isso? Sim, apesar de plantas já estabelecidas há anos, né, algumas décadas já, são plantas que são modernizadas sempre. Todos os anos nós temos modernização dessas plantas. Se nós pegarmos, só para termos ideia, né, só de investimentos em Minas Gerais, além das nossas plantas de produção de aço, o nosso processo da florestal, nossa mineração, vão ser investimentos mutuais, são 6 bilhões de reais que vão ser investidos nos próximos 5 anos, com a geração desses 6 mil postos de trabalho. Uhum. Então, essa é uma condição que a Gerdau sempre tem como valor da gente continuar fazendo os investimentos e a modernização dessas plantas. Esse volume, ele já foi, do ano passado que ele foi anunciado, né, pelo presidente da Gerdau. O Gustavo até esteve lá em Belo Horizonte, né? O Gustavo também, que é mineiro, né? A Gerdau tá bem, hein, de mineiros, hein? Muito bom isso. É gostoso, né? A gente é um pouco bairrista também, né? Esse investimento ele pode ser revisto, ele tá focado muito nessa questão das usinas, mas ele pode ter aí também, como acontece ao longo dos anos em empresas com mega investimentos, de até aumentar um pouco mais ou não. Por enquanto ele está fechado até 2025, nesses 6 bilhões. Por enquanto é o projeto que nós estamos trabalhando, né? São 6 bilhões nos próximos 5 anos. Mas pode ser ajustado, pode variar em função da demanda, pode variar até no próprio ciclo de amadurecimento desses projetos que são tocados nessas usinas.
E também tem que lembrar, são investimentos na base florestal, que vai crescer em 20%, são investimentos na nossa mineração, são investimentos nas nossas plantas. Então toda a nossa atividade em Minas, que é o principal estado hoje dentro do Brasil onde nós atuamos, se considerarmos, nós estamos falando de mais de 11 mil colaboradores diretos e indiretos que nós temos dentro do estado de Minas Gerais, nessas atividades que nós temos, florestal, mineração e de produção de aço. Então, hoje trabalhamos com os projetos nessa linha de investimento. Bom, falando então nessa questão de empregos, né, que você começou a detalhar aí, a gente pode esperar mais geração de empregos nos próximos anos, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, porque são investimentos que aí levam um aumento de produção de aço, e aí vai uma cadeia de fornecedores que tem que ter, né, é um sistema complexo, é uma cadeia enorme, né, do aço. Né? Exatamente, espera-se. Com esse investimento, especificamente desses 6 bilhões, nós esperamos a criação de 6 mil postos de trabalho indiretos, entre diretos e indiretos. Além da modernização das nossas estruturas, se trouxermos, por exemplo, a realidade florestal, é toda uma expansão da base florestal. Então nós precisamos plantar mais, colher mais, ter um aumento dessa produção e a modernização das nossas plantas de carbonização. Então são vários projetos que nós visamos, não só pela modernização, mas também tem essa criação dos postos de trabalho que hoje nós estamos trabalhando nessa questão de aproximadamente 6 mil postos. Sim. Carlos Eduardo Vieira, diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau, é o nosso entrevistado de hoje na coluna Minas S.A. Nós estamos abordando as florestas nessa temporada especial da coluna Minas S.A. E aí, Carlos, queria falar um pouquinho de mercado com você, vamos? Por favor. Isso é muito bom, porque a gente passou por uma situação tão difícil, né, na pandemia, tantos projetos adiados e revistos, e agora a gente tem uma projeção do Instituto Aço Brasil de aumento, tanto na produção de aço bruto, 2,2%, mas vai lá, né? Qualquer coisa já está muito bom para a gente que experimentou aí números terríveis nos últimos 2 anos. Venda também, crescimento de 2,5%. A Gerdau, ela acompanha isso também? Qual que é a expectativa dela em relação a esse mercado do aço, tanto no Brasil, e aí ela que tem plantas fora do Brasil? A gente está realmente caminhando para uma retomada mais vigorosa, nada de pibinho, né? Vamos sonhar, vamos ter um pensamento positivo, ainda não dá tanto assim? Helenice, continuamos muito otimistas para 2022. Então, os dados que você mencionou agora, né, do Instituto Aço Brasil, aumento de produção de 2,2%, aumento das vendas internas de aço em 2,5%, são aumentos significativos. E a gente espera, né, o que a gente vê, né, a demanda dos setores, principalmente os setores onde nós atuamos, que é construção civil e indústria. Posso citar a linha amarela, que é construção pesada, terraplanagem. Temos também a agropecuária, com uma demanda também estabelecida, um crescimento dessa demanda por aço. E que não parou, né? Então ela demanda máquinas cada vez mais, né? Então, e que são feitas de aço. Exatamente. Né? Então, tratores, equipamentos agrícolas, né? Entre outras utilizações de aço. A gente acredita e está muito otimista para 2022, que a gente tem essa demanda concretizada ao longo do ano e com isso as nossas produções também. A questão é nunca depender de um mercado só, não é? Como ela diversificou esse portfólio, né? Se a construção civil pode agora ter um arrefecimento por conta dos juros, não ter tantas vendas assim, mas o setor agropecuário continua bem, então isso garante essa demanda do aço, né? Hoje atuamos em todos os setores, então a gente fala da construção civil e indústria, linha branca, linha amarela. Nós temos aí agropecuária também com uma demanda bem estabelecida, sem contar também de formas novas, né, de geração de energia, como investimentos em usinas eólicas, usinas de produção de energia solar. Então a gente acredita, né, que todos esses investimentos realizados vão assegurar com que essa demanda, essa produção de aço, essa venda de aço no Brasil se concretize nesses patamares em 2022. Pois e aí falando sobre esse investimento em energia eólica, em fazendas solares, né, energia solar, como que é essa tomada de decisão da Gerdau? Né? Porque muitas indústrias, grandes indústrias, estão já produzindo a própria energia delas, fica muito mais barato. E energia é uma coisa
muito cara para todas as indústrias, né? Todas elas reclamam aqui no Brasil, que é um dos maiores custos. E isso está mudando, vai mudar rapidamente com essa tomada de decisão aí da produção própria? Esse é um dos 3 pilares que nós atuamos, né? Que a forma como é produzida a energia que nós consumimos. Então, além de nós já termos, né, investimentos realizados em energia de produção de usinas hidráulicas e usinas hidroelétricas, nós temos também já investimentos em andamento. Então, temos investimento já divulgado em usina solar no município de Brasilândia de Minas, também em Minas Gerais, e outro investimento também já anunciado numa planta de usina, fazenda solar, como você fazenda disse, solar, né, que a gente chama agora, né? Numa planta nossa nos Estados Unidos. Então, continuamos, e é uma preocupação, e é um dos 3 pilares que a gente acredita que vai ter cada vez um investimento maior para uma emissão menor de CO2 equivalente. Então a gente pode prever aí também novos investimentos e mais investimentos futuros nessa área, pela Gerdau, de energia eólica, energia solar. Isso aí já faz parte dos pilares da Gerdau? Já faz parte dos pilares, né? Junto com a maior utilização de sucata no nosso processo produtivo e junto com o aumento da nossa base de florestas plantadas, é um pilar que também a gente acredita que tem uma grande oportunidade para a gente poder ter ainda melhores níveis de sustentabilidade no nosso processo produtivo. Chapas grossas lá na Gerdau, em Ouro Branco também, elas já foram para esse mercado de energia eólica, estão saindo de lá? Sim, ela já tem utilização não só em linha amarela, mas também nas nossas em usinas eólicas, usinas de produção de energia solar. Então, é um produto amplamente utilizado e nós fazemos cada vez mais o desenvolvimento desses produtos para adequarmos as normas técnicas que são exigidas na utilização por esses setores clientes que consomem o aço. Carlos, a conversa já está terminando. Gente, hoje, conversando com Carlos Eduardo Vieira, ele que é diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau aqui na Coluna Minas S.A. E a gente tem um ano de 2022, assim, no mínimo desafiador, né? Digamos assim, a melhor palavra. É ano eleitoral, é ano em que o dólar pode estourar, não é? Mais ainda do que já está, não é? Muita gente, eu lembro que falava assim, pessoal do Instituto Aço Brasil, que o dólar era bom, mas podia estar assim, R$4, né? Até outros executivos também do setor siderúrgico falam que esse dólar assim tão alto também, ele impacta nos custos. O que esperar de 2022 para a Gerdau continuar o trabalho dela e administrar essas pedras no caminho, digamos assim, bem mineiramente? Estamos otimistas. A Gerdau, com seus 121 anos de história, já passou por várias crises. Então, já passamos por questões da pandemia, continuamos monitorando bem de perto essa questão da pandemia, já passamos por questões antigas de gripe espanhola, outras... Com 121 exatamente, anos já... outras crises. Então, já é uma empresa, né? Já é uma empresa que já está, que consegue vencer essas barreiras, né, como a gente tem mostrado historicamente. Otimistas, acreditamos que os setores consumidores de aço continuarão demandando os produtos, como nós temos, como eu falei agora, logo antes. Então, acredito que vai ser um ano também muito bom, um dos melhores anos da nossa história, com certeza. E vamos sobreviver mais uma vez, não vamos sim, com certeza. Porque o brasileiro é muita garra, né, que sempre falam que tem. Exato, tem as barreiras e nós temos que trabalhar para vencê-las. Então, temos que ter muita resiliência e atuar de uma forma com que a gente tenha esses anos desafiadores e com certeza nós sairemos mais forte ainda lá na frente. Bom, eu quero agradecer então Carlos Eduardo Vieira, diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau, nessa longa conversa, mas que foi muito boa, viu, Carlos? Aprendi demais sobre um setor fantástico, mais sobre negócios, mercado do setor. Quero te agradecer por esse tempo todo dedicado a gente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lenice, em nome da Gerdau também. A Gerdau agradece a oportunidade para a gente poder mostrar um pouco mais da nossa realidade, principalmente em termos das florestas cultivadas, que é um pedaço muito importante da nossa produção de aço no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Carlos. Sucesso ainda mais aqui. Mais décadas na Gerdau, né? Obrigado. Bom, gente, a Coluna Minas S.A. fica por aqui hoje. E nós voltamos com mais um entrevistado para você, retratando os negócios dessas empresas
aqui no Brasil, nessa primeira temporada que trata sobre florestas, pecuárias de corte, leite e mineração. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!